Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do XP Ideias Arvos, Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação. Lembramos que ela será gravada e será publicada no site do fundo dentro dos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui à apresentação trimestral de resultados do FII XP Ideias Arvos, apresentação do primeiro trimestre de 2021. Nessa apresentação, em relação à apresentação anterior, a gente tem aí bem mais conteúdo em função dos desdobramentos aí do fundo e dos novos investimentos que foram feitos ao longo do primeiro trimestre e também agora nos meses de abril e maio. Vamos começando aqui pela carta do gestor. A gente viu aqui no ano de 2020 a pandemia seguindo pelo ano inteiro, uma retração no PIB de cerca de 4,1%, em relação a 2019. E dentro do mercado imobiliário, a gente viu no setor residencial, de incorporação residencial aqui em São Paulo, uma resiliência, com 4% a mais de unidades comercializadas em 2020 em comparação a 2019. Apesar do número maior de unidades comercializadas, de lançamento, o VGV, Valor Geral de Vendas, ficou um pouco abaixo do ano anterior, com cerca aí de 25 bilhões, comparado a 26 bilhões e 300 em 2019. 2021, a gente esperava que o ano começasse um pouco melhor, mas veio aí essa segunda onda, como chamam, do Covid, e tivemos aí novos lockdowns, novas medidas de restrição à mobilidade, e com isso um novo agravamento dessa crise sanitária que a gente está vivendo. A gente está vendo agora uma melhora com o avanço aí da quantidade de pessoas vacinadas com a primeira e segunda dose, e nossa visão é de que ainda no ano de 2020 a gente chegue aí a 2021, a gente chega ainda numa recuperação em relação ao ano anterior, tá? Outro ponto que a gente vem acompanhando de perto é o crescimento da inflação. O crescimento da inflação tem impactado aí diretamente no poder de consumo da população e também na construção civil, pela questão aí do encarecimento dos insumos da construção civil. A gente viu uma escalada de preços, aí, principalmente no aço, que é utilizado em boa parte da construção, e é na curva A, que a gente chama da obra, ele é um item que pesa bastante e tem impactado, e a gente teve que, apesar de ter sido conservador no underwriting dos empreendimentos, no roadshow, a gente teve que rever aí alguns custos de obra e tivemos um acréscimo real dentro dos custos, mas de maneira assim, mais macro, não chega a impactar os nossos resultados, tá? Falando um pouquinho mais do setor imobiliário, agora em 2021, o setor imobiliário ele vem aí surpreendendo positivamente, com 20% a mais de unidades vendidas em São Paulo em fevereiro deste ano, comparado a fevereiro do ano passado, Lembrando que fevereiro do ano passado a gente ainda não estava com restrição de mobilidade, ainda não tinha entrado no Covid, naquele momento. Em março, agora de 2021, foi o maior da série histórica desde 2014, em questão de unidades comercializadas, com quase 5 mil unidades comercializadas e 1,7 bi de VGV, 46% maior do que o ano passado, mas o ano passado foi um ano atípico dentro da série histórica, porque foi quando a gente teve toda a incerteza sobre o que seria o futuro do ano de 2020, Então, a base é muito ruim para comparar, mas mesmo assim vale a pena ressaltar aí o 1,7 bilhão em VGV vendido. Só contextualizando que a gente vai entrar um pouquinho mais adiante, A gente, em 2020, em dezembro, já tinha adquirido uma participação numa SPE da Ideias Arvos, que tem o projeto da Vila Madalena, e agora, em abril e agora em maio, a gente adquiriu aí mais duas participações em empreendimentos.
dois empreendimentos em Pinheiros, que a gente chama de Pinheiros 1 e Pinheiros 2, que a gente vai entrar aí no detalhe um pouco mais adiante. Então, com esses 3 investimentos, a gente encerra o ciclo de investimento desse fundo, né? A gente compromete, como vocês vão ver adiante, pode passar a próxima. O fundo, não é? A gente chega aí a 88 milhões de capital alocado para esses empreendimentos. Daí a gente tem mais 7,6 milhões de reais de provisão de taxa de administração para o ciclo de investimento e desinvestimento desse fundo. A gente tem uma reserva que a gente chama de dry powder para despesas não previstas, de 2,1 milhões, e já gastamos aí 4,8 milhões de reais com os custos de estruturação e distribuição da oferta. Tá? O residencial Vila Madalena, que foi o primeiro empreendimento, a gente alocou 31 milhões de reais para esse empreendimento, e isso representa 32% do fundo. O residencial Pinheiros 1, 36,7 milhões, ele representa 38% do investimento do fundo, e o Pinheiros 2, 20,3 milhões, representando 21% do fundo. Tá? Então, a gente está bem diversificado entre os 3 projetos, com aí percentual de investimento relativamente similar em cada um, né? Um pouco menor no Pinheiros 2, mas eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe nisso, com algumas questões aqui que a gente tem um pouquinho mais adiante. Então, nós temos hoje, conforme o nosso acordo de investimentos com a Ideias Arvos, uma participação de 90% em todos os projetos. A Ideias Arvos tem uma participação dos 10% restantes. E a gente, por enquanto, continua avaliando a custo. Conforme a gente for chegando nos lançamentos e for acruando as vendas, a gente vai mudar essa metodologia de avaliação para o fluxo de caixa descontado aqui do empreendimento. Tá? Então, daí vai mostrar uma valorização e a expectativa de ganho dentro do fundo. A gente já desembolsou nesses projetos um total de 28 milhões de reais e deve desembolsar aí um bom dinheiro nos próximos meses. Então, falando aqui um pouquinho dos destaques do nosso trimestre, a gente chega num VGV total na participação do fundo de 388 milhões de reais nesses 3 projetos. A gente tem um bom VGV aí para lançar agora no final de 2021 e começo de 2022. E a gente chega num total aí de 11.400 metros quadrados de área privativa, tá? Para vender. Além disso, a gente tem uma negociação em andamento. A Ideias Arvos nos indicou que ela quer aumentar a participação nos projetos de 10% para 20%, e para a gente não ficar com saldo de caixa e ter que procurar um outro investimento junto com a Ideias Arvos, nós combinamos e condicionamos a uma possível expansão do terreno Pinheiros 2 para que haja esse aumento de 10% para 20%, da forma que a gente continua mantendo os 88 milhões de reais de exposição, só que em vez de 90% nos projetos, a gente passa a ter 80%, porque o projeto Pinheiros 2 teria uma exposição de caixa maior, que seria coberto aí por essa diferença. Então, mudaria um pouquinho a equação dos percentuais. Então, só aqui no histórico de aquisições, né, relembrando, em dezembro de 2020 foi Vila Madalena, o primeiro projeto da Vila Madalena, abril de 21, Residencial Pinheiros 1, e maio de 21, o Residencial Pinheiros 2. Sobre o cenário macroeconômico, aqui a gente fez uma carta mais longa aqui, contando um pouco da nossa visão como XP Asset, não só como o fundo XP Ideias Arvos, vê aqui a expectativa do Brasil para os próximos anos, em questão de produto de PIB, de Selic, etc. Acho que vale a pena todos depois lerem com calma. Eu não vou me alongar aqui para não tomar o tempo de vocês e vou focar mais no desempenho do fundo aqui e nos projetos que a gente tem para desenvolver junto com a Ideias Arvos, tá bom? Então pode pular aqui, por favor. Aqui a gente tem um gráfico, não é, para acompanhamento do que seria a taxa interna de retorno projetada consolidada do fundo, certo? Ou seja, a consolidação dos projetos que estão dentro da carteira do fundo, contando com a projeção aqui que a gente tem em conjunto com a Ideias Arvos, o consolidado e o por projeto, tá? Então, a gente tem uma estabilidade ainda, porque a gente está dentro do período de aquisição dos terrenos, né? A gente já confirmou a aquisição de todos, está pagando esses terrenos e também desenvolvendo o projeto
para, na sequência, entrar com a aprovação na prefeitura e, depois disso, passar para o lançamento, que é a parte mais emocionante, a parte mais legal aqui do nosso desenvolvimento. Então, a gente continua com a mesma expectativa que a gente apresentou para vocês no Roadshow e para a mesma expectativa que a gente apresentou para vocês no trimestre anterior. Tá? Não muda nada na nossa projeção futura, apesar da gente ter visto um aumento dos insumos da construção civil. Então, aqui é um pouco mais do mesmo, a gente tem aí esse VGV de 380 milhões no nosso share, considerando que a gente vai ter 90% que a gente tem 90% dos empreendimentos. Isso pode alterar um pouquinho quando a gente passar a ter 80% com a expansão do terreno Pinheiros 2. Uma área privativa total para ser vendida aí de 25.238 metros quadrados, a um preço médio dentro dos 3 projetos de R$ 15.300 por metro quadrado. Então, só aqui só volta ali, por favor. Então, a gente vê, a gente seguiu o que a gente tinha apresentado para os investidores, dentro do nosso roadshow, que a ideia era focar onde a Ideias Arvos tem dominância de mercado, onde é o quintal dela, que ela sabe jogar muito bem. Então, ficamos entre Rebouças, Heitor Penteado, naquela área de Pinheiros, Alto de Pinheiros, ali Vila Madalena, focado em fazer o produto da Ideias Arvos, um produto de uso misto, se aproveitando da legislação e do plano diretor aqui de São Paulo, com basicamente 80% de área residencial e 20% área não residencial e fachada ativa. Então, aqui falando do nosso primeiro projeto, que é o Vila Madalena 1. Para quem conhece um pouco da Vila Madalena, ele fica próximo da Praça Horácio Sabino, próximo da estação Vila Madalena do metrô, uma localização muito boa na parte alta da Vila Madalena, com uma vista bem interessante. A ideia aqui é um preço médio, entre os diversos tipos de produto no empreendimento, um preço médio de R$ 14.800. A data prevista de entrega é setembro de 2024. Esse investimento ele vai demandar, aí, como eu falei um pouco antes, R$ 31 milhões na participação do fundo, e a TIR projetada dele é de 22,9%, com um múltiplo de 1,9. Tá? A gente hoje está em desenvolvimento do projeto arquitetônico, e a gente tem aí a previsão de, em junho, entrar com o projeto na prefeitura para fazer o lançamento em novembro de 2021. Essa imagem que vocês estão vendo já é uma imagem que a gente vem desenvolvendo do que seria a concepção de fachada, pegando um pouco da fachada ativa, um pouco do não residencial e, na parte mais superior, um pouco ali do residencial em si. Tá? Ainda estamos trabalhando na fachada, ainda estamos trabalhando na volumetria do produto, mas assim já começa a dar uma cara, já começa a ver um pouquinho de como a gente está imaginando esse empreendimento. O segundo projeto, que é o Residencial Pinheiros 1, está numa localização muito boa de Pinheiros, próximo da Rua dos Pinheiros, próximo da Henrique Schaumann, naquela microrregião ali que valorizou muito nos últimos anos. A ideia aqui é um produto, o carro-chefe é um produto de 160, 180 metros quadrados, com preço médio de R$ 15.400. Esse projeto é um projeto que a gente está chamando 2 escritórios para que esses escritórios de arquitetura, para que esses escritórios nos apresentem propostas sobre o que seria a concepção deles de projeto, para daí a gente escolher qual vai ser o arquiteto que vai realizar o projeto. Então, a gente tem até setembro aí para finalizar o projeto arquitetônico e daí sim da entrada na prefeitura, e a previsão aí de lançamento é para fevereiro, março de 2022, tá? Então, a gente também está em linha com o que era o nosso business plan. A gente está lançando no começo de 22, pegando mercado bom, e entrega ainda em 2024, em dezembro. E o terceiro projeto, que é o Pinheiros 2, ele é um projeto que ele fica numa zona mais alta de Pinheiros, mais próximo da Heitor Penteado, fica na frente da estação do metrô. Então, é uma localização muito boa, também uma localização bem alta de Pinheiros, com uma vista excepcional aí para a cidade. O preço médio aqui, um preço médio de R$ 16.000 o metro quadrado. Aqui a gente tem apartamentos pela localização um pouco menores, a gente vai ter apartamentos aí a partir de 60 metros quadrados,
que é um apartamento bem demandado naquela região e com escassez de produto. Ele é um VGV um pouco menor, ele é um VGV de 105 milhões, os outros estão na casa de 150 milhões, 160 milhões de reais. E aqui também, não é, ele segue mais ou menos o cronograma do Vila Madalena. Então, a gente, aliás, do Vila Madalena não, do Pinheiros 1. A gente vai entrar aí para finalizar aprovações em março e lançar também em março de 2022, tá? Então, a gente protocola em outubro de 2021 esse projeto e a gente está fazendo a due diligence dos terrenos da expansão para, confirmando a expansão, fazer o aumento de participação da Ideias Arvos em todos os projetos, né? Não é só nesse, são em todos os projetos que ela aumenta para 20%, e faz esse rebalanceamento e continua com o mesmo capital alocado. Então, por isso que aqui a gente ainda colocou, não é como due diligence em andamento, essa due diligence se refere exclusivamente aos terrenos da expansão, tá? O terreno suficiente para esse VGV de 105 milhões, ele já está adquirido. Então, aqui a gente ainda não tem nenhuma alavancagem, né? Dado que a gente está na fase de aquisição de terreno, a gente vai tomar financiamento à produção conforme a gente for fazendo os lançamentos, não é? E se aproveitar dessa taxa boa de mercado que tem hoje para o financiamento à produção da construção civil. Então, aqui é só o glossário para quem é menos acostumado com incorporação imobiliária, para quem é menos acostumado com o mercado imobiliário, para poder entender um pouquinho do que a gente coloca aqui em termos na nossa apresentação de resultado. Gente, super aberto aqui para perguntas. Não sei se já tem alguma pergunta no chat. Vamos ver aqui. Vamos ver, tem uma pergunta. A solicitação do aumento de participação pela EZ é referente ao hurdle na operação? No caso, não deveria acontecer substituição do empreendimento ao invés de expansão? A gente, não é, quando fez o roadshow, a ideia era, não é, fazer através de um outro empreendimento entrando, mas, dado o tamanho que ficou o fundo, não é, com 102 milhões de reais de capital, não é, a gente viu a oportunidade de expandir o terreno do Residencial Pinheiros 2, que melhora o projeto, melhora o produto, fica mais interessante, e como maneira da gente equacionar a necessidade de caixa, o que a gente entendeu que seria interessante para esse caso seria o aumento de participação nos 3 projetos, tá? Então, isso a gente entende que sempre aumentar a participação do incorporador alinha ainda mais, não é, a expectativa dentro do empreendimento, é mais skin in the game do empreendedor junto com a gente, junto com o fundo. Então, sempre é bom ter o aumento de participação e é aquilo que a gente sempre falou, não é? A gente não tem o intuito de deixar, e não pode ser feito dessa forma, de cherry picking os empreendimentos. Se for fazer um aumento de participação, que seja um aumento de participação em todos, tá? E por que não fazer com um novo empreendimento? A explicação é que um novo empreendimento demandaria mais capital do que o fundo teria disponibilidade para fazer um 4º projeto. Então, a gente preferiu limitar a 3 projetos, que a gente acha que é um tamanho bom para um fundo de 100 milhões de reais, e 80% de participação em 3 projetos com 100 milhões de reais de capital alocado é bem interessante. Não sei se alguém tem aí mais alguma pergunta, queira botar no chat, a gente está super à disposição aqui para responder, e como sempre, né, todos sabem, a gente está à disposição através do canal do RI também, a gente também está à disposição, o RI entra em contato conosco aqui da gestão, e a gente pode agendar calls, explicar, estamos aqui sempre à disposição para ser o mais transparente e manter aí o vínculo de informações correndo entre os nossos investidores e a gestão aqui do fundo. Bom, muito bem. Não havendo mais perguntas, a apresentação trimestral de resultados do XP Ideias Arvos, Fundo de Investimento Imobiliário, está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e será publicada no site do fundo dentro dos próximos dias. Reforçamos também que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição, através do e-mail ri@xpasset.com.br e também pelo site do fundo, xpasset.com.br/FIIs/XP Ideias Arvos. Agradecemos a participação de todos.